antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Então, esses dois versículos, eles podem muito nos ajudar a crescer no Senhor, né? Agora, me passou um canetão aqui, então eu vou ler de novo o verso 6 até o 8. Por isso, nós estamos sempre confiantes. Então, eu quero ter uma caneta aqui. Quero grifar algumas palavras aqui. Senhor. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo do que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Então, irmãos, o Senhor veio meio que me trazendo de consolo esses dois versículos, né? Que conforme nós vamos levando a vergonha da cruz, como falávamos até aqui antes do irmão colocar a gravar, falávamos aqui de forma familiarizada, né, das nossas questões, trouxe a minha vergonha, vamos dizer assim. Conforme nós vamos assumindo publicamente a vergonha da cruz, o Senhor vai nos ajudando, irmãos. Por quê? Eu começando aqui de trás para frente, né? Nós estamos confiantes, então é uma confiança, irmãos. Nós. Só que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele está trazendo essa confiança, dado ao fato que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu o que tinha depois da morte. Então ele está dizendo, lá em Coríntios, capítulo... Poxa vida, agora não vou lembrar o endereço, né? Eu li ontem, mas agora não vou lembrar. Mas o apóstolo Paulo diz, Coríntios capítulo 14, conheço um homem que há 14 anos atrás, no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas lá que ao homem comum não é dado ver, ouvir. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, no verso 8? Nós estamos confiantes. Nós, ele incluiu todos nós, né? Estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausente do corpo. Para ele, num certo sentido, fica fácil dizer isso, por quê? Porque ele foi ausente do corpo e conheceu o outro lado. Ele conheceu o paraíso fisicamente, né? Ele foi lá e viu, nós ainda não. Então, ele lá no verso 7 fala, porque andamos por fé e não por vista. Mas para ele não foi por fé. Para ele não foi por fé, para ele foi por vista. Ele viu a literalidade do... O irmão pode tirar o texto para aparecer todas as telas aqui? Para nós não está aparecendo. De todos os irmãos. Obrigado. Então, o apóstolo Paulo, imagina nós, irmãos, nós sermos agora, ou em qualquer momento da nossa vida, nós sermos arrebatados e ver o paraíso. Tipo, quando nós viajamos para uma outra cidade, as pessoas falam, lá é legal, tá? A gente vai num ponto turístico, algum lugar, e a gente fica abismado, boca aberta, com o que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Então, parece até meio desvantajoso. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós, no verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Não seria, entre aspas aqui, eu vou explicar bem, para que fique bem compreendido, né? Mas temos que dar andamento aqui, porque é difícil fracionar a informação e ir transmitindo ela. O apóstolo Paulo está numa certa vantagem, porque ele foi lá. Eu comi algumas carnes exóticas, como jacaré, por exemplo, e outras. Então, se eu falar desse alimento, eu estou numa certa vantagem, porque eu experimentei esses alimentos, né? E os irmãos, às vezes, viajaram para lugares.
Então, Paulo ele está nessa certa vantagem, porque ele foi tirado do corpo dele, ou com o próprio corpo, ele não sabe, né? Como a Bíblia diz que carne e sangue não pode entrar no reino do céu, então ele ficou na dúvida, ele nem sabia, ele se viu lá. Agora, ele se viu lá no corpo, mas se foi literal esse corpo ter ido para lá ou não, ele não sabe. Mas ele viu lá, irmãos, e aí ele viu coisas que não adianta nem querer falar para nós, nós não ia compreender. Ao homem comum não é dado entender. Então, para ele dizer o que ele diz aqui no verso 8, nós estamos confiantes, e eu digo dispostos. Essa palavra disposta aqui, irmãos, ela é muito importante. Dispostos, antes a estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. De que forma? Morrendo? Por quê? Porque antes ele está dizendo, no verso 6, por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, ou na minha tradução, habitando no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então ele está dizendo no verso 8, nós estamos confiantes, e digo que dispostos antes a estar ausente do corpo. Por quê? Porque se nós estamos presentes no corpo, nós não estamos presentes com o Senhor. Para nós estar presente com o Senhor, nós temos que se ausentar desse corpo. Paulo, de um modo sobrenatural, foi feito isso com Paulo. Ele esteve presente com o Senhor, face a face lá no paraíso. Então nós temos que morrer, irmãos. Ou o Senhor Jesus voltar, que é muito comum os irmãos falar da volta do Senhor, porque ninguém quer morrer. A pessoa quer que o Senhor volte, né? Ninguém quer deixar esse corpo. Ah, que o Senhor volte logo para me levar. Mas ele também pode nos levar a ele através de um ambiente que foi criado para os salvos, que é o paraíso. Não é ainda a eternidade. É um lugar dentro da eternidade. Hoje, o próprio tempo aqui que nós estamos vivendo no planeta Terra é um lugar dentro da eternidade, que será desfeito pelo fogo. Toda a materialidade será desfeita pelo fogo. E uma nova materialidade será criada. Nós viveremos na eternidade dentro da materialidade. Deus não. Deus não. Então, quando fala assim que Deus ele nos ajuntaria, pelo menos teria esse desejo, né? Falando de Israel, mas tipologicamente a gente pode estender para nós, como uma galinha ajunta os pintinhos, isso é uma metáfora, é uma força de expressão, porque Deus não tem asas, né? E Deus estende as suas mãos para nós, Deus não tem mãos, irmãos. Nós temos, Deus não. Mas Jesus Cristo, Deus na pessoa do seu Filho, tem mãos. E nós vamos estar no mundo materializado depois da eternidade, depois dessa dispensação na eternidade, que tudo está dentro da eternidade. Nessa dispensação, nós fomos desenvolvidos num mundo materializado, com uma alma. E as afeições da nossa alma, infelizmente, estão no que é externo, não no que é eterno. E Deus vai nos tratando para que isso mude, para que seja mudado em nós. E as nossas afeições estejam no que é eterno, dentro de nós, e não fora. Por isso que o Senhor fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, os colegas, os amigos, o casamento, o dinheiro, o carro, e perder a sua alma. Porque as afeições da nossa alma, nós não entendemos o valor que a nossa alma tem. Se nós entendêssemos, nós não daríamos ela ao lixo, ao pecado. É que falta compreensão, mas o Senhor vai moldando essa compreensão em nós, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos livra da nossa carne, né? Então, morrer, irmãos, Paulo está dizendo que nós temos uma disposição a morrer, que é contrária à depressão, né? Que a pessoa quer morrer para escapar da dor. Então, todo mundo vê que ela quer escapar da dor, que ela não tem nada de bom para nos acrescentar. Mas quem quer morrer em Cristo está acrescentando uma viva esperança. Como os irmãos morriam cantando, queimando numa cruz lá, enquanto eles estavam pegando fogo, eles estavam cantando hinos a Deus. Porque eles sabiam, ausentes do corpo, presente com o Senhor. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Então eles sabiam disso.
E eles estavam cantando logo, 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 logo. Mas a gente não foge da dor, irmão. Qualquer dor, a dor de dizer pro vizinho que não fui eu que botei fogo ali. Então, não é real para nós, irmãos. O verso 8. Nós estamos confiantes, e eu digo dispostos. Não é só confiante, é disposto também. Antes a estar ausente do corpo físico aqui, para estar presente com o Senhor no paraíso. Em Filipenses, Paulo vai dizer, eu queria morrer. Ou seja, deixar o corpo é morrer, literalmente, né? Para estar com o Senhor. Mas por amor de vós, convém que eu fique nesse corpo mais um tempo. Pedro, antes de receber essa porção do Senhor, que porção? Dispostos, de disposição, esse desejo, essa vontade de estar com o Senhor na eternidade, ele puxou da espada e cortou da orelha do soldado, manipulou para estar com alguma pessoa que gostaria, mentiu para outras para não perder aquela amizade, fez de tudo. Isso, cortou a orelha do soldado, né? Mas depois que essa disposição entrou no coração do apóstolo Pedro, ele estava sentenciado à morte. A pena capital de Roma caiu sobre ele, ele ia morrer no dia seguinte, né? E era o que ele sabia, porque Deus não revelou. Deus já tinha revelado lá em João capítulo 22 que ele ia morrer como um mártir pela causa do evangelho. Então, quando a sentença caiu, ele achou que ia ser naquele dia, porque ele já tinha essa revelação. Ele sabia que Deus não ia livrar da morte, mas não era naquele dia. Então, Deus naquele dia livrou ele, mas ele não sabia. O que ele fez? Deitou e dormiu na cadeia lá. Se fosse muitos de nós ia estar, ô irmão, vem um advogado aí, irmão. Ô irmão, me ajuda. Nós ia estar assim, provavelmente, né, irmãos? Tentando escapar da morte, porque ainda não entrou essa disposição no nosso coração. Presente nesse corpo, eu estou ausente do meu Senhor, mas que desgraça, eu quero estar presente com Ele. Quando essa disposição entra no nosso corpo, irmãos, oh, glória, irmãos. Então, o que a gente quer saber de vizinho, de trabalho, de família? Isso aí. A gente não quer mais saber de nada, irmãos. A gente vira aquelas pessoas que as pessoas dizem, eu quero ver, ou vim ver, quando elas quiserem vir no nosso ajuntamento, né? Por que tu mudou tanto? Então, a gente se transforma. O Senhor quer nos transformar dessas pessoas. Bom, eu falei da vantagem do apóstolo Paulo, né? Que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Só que, irmãos, para ele ser arrebatado ao terceiro céu, isso lhe custou um preço de sangue. De 39 chibatadas, irmão. Então, se a gente pedir, Senhor, me arrebata ao terceiro céu, como o apóstolo Paulo, deixa eu ver lá do outro lado, Senhor. Aí eu vou ter a coragem dele. Aí o Senhor Jesus disse para nós o seguinte, acaso tu pode beber o cálice que o apóstolo Paulo bebeu? Vai estar pedindo isso? Tu aguenta? Levanta a camisa aí. Tu vai aguentar 49 chibatadas com pedaços de ossos no chicote, arrancando a tua carne até o osso? Tu quer realmente? Olha, Senhor, acho que eu estou mudando de ideia aqui. Então, o Senhor nos dá a mesma disposição por outras vias, irmãos. A gente não vai ser arrebatado ao terceiro céu, por quê? Porque a gente não vai aguentar o que o apóstolo Paulo aguentou. E Deus dá a cada um conforme a condição que Deus encontra no seu filho. Só que, se ele não nos levou ao terceiro céu, é porque nós não vamos tomar 39 chibatadas vezes uma, né? Vezes 5. Agora não é mais. 5 vezes 39, né? Então, essa é a literalidade. Ser espancado, jogar na cadeia, morrer decapitado, nós não vamos passar por tudo isso. Então, logo, nós podemos esquecer essa ideia de sentar e tomar um cafezinho com o Senhor Jesus lá no paraíso. Aqui no corpo, mas Deus por outras vias. Pelo que nós vamos passar. Nós podemos ser fiéis, não em 39 chibatadas, mas no casamento, na família, em várias coisas. E conforme nós vamos sendo
fiéis, vai aumentando a nossa disposição. E aí as pessoas, elas começam a ver porque a gente mudou tanto, senão elas veem nós um cachorro depressivo, abandonado. Se o mundo vê que a gente está obedecendo ao Senhor, mas o que a gente gostaria mesmo é de estar lá com eles, eles não veem em nós algo superior para querer abandonar o que eles têm. Eles veem em nós um medo, às vezes, alguma coisa assim, da consequência, mas não uma alegria de que presente nesse corpo ausente do Senhor, mais ausente do corpo presente com o Senhor. Então, o Senhor quer nos dar essa disposição, que muitos de nós, da igreja, do corpo de Cristo no mundo afora, não tem essa disposição. Mas muitos de nós também têm. Muitos de nós estamos dispostos. E quando vem uma ameaça de morte, nós não pensamos em nos livrar da morte. Porque a gente está feliz com essa ameaça de morte. Porque essa ameaça de morte, se ela se concretizar, ela vai nos deixar presente, Senhor. A gente pensa em deixar a casa o mais arrumada possível para que essa morte traga um mínimo de lembrança para os que ficarem. Da onde e o que vai acontecer conosco. Então a gente pensa, Senhor, o que eu faço agora? Deixo uma carta, né? Reúno todo mundo rapidamente, que ainda dá tempo, e o que eu faço? A gente esquece até em haver buscar o médico, ou sabe-se lá que tipo de ameaça de morte vieram um dia nos aparecer, né? A prioridade não vai ser nos livrar, irmãos. E provavelmente a ameaça de morte vai ter êxito, porque a gente está alegre sabendo que ausentes do corpo, presente com o Senhor, irmãos. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Isso tem que virar uma realidade em nós, uma confiança. Nós estamos confiantes. E digo dispostos para que essa confiança gere essa disposição de querer se ausentar do corpo. Como diz o verso 7, porque andamos por fé. Por enquanto é por fé. Eu sei, eu tenho certeza que eu vou estar presente com o Senhor. E esse corpo glorificado, não no paraíso ainda, né? Lá eu vou estar em alma apenas, mas eu vou estar consciente, a minha alma vai estar consciente, eu vou estar lembrando de tudo, eu vou estar conversando com o Senhor e com irmãos que estão lá. Mas hoje isso é por fé. Porque por vista, eu não estou vendo o Senhor ainda. Mas o Senhor quer colocar essa confiabilidade, essa disposição. Isso acontece por experiências. Não vamos ter a experiência do apóstolo Paulo, mas vamos ter outra experiência. Ah, Senhor, eu falei que foi eu, que coisa boa. Isso gera uma confiabilidade. Senhor, eu rejeitei aquela amizade, Senhor. O celular ali me chamou para eu não olhei, Senhor. E tudo isso vai gerando um aumento de relacionamento com o Senhor, e o Senhor vai dando porções para nós, que gera essa disposição de estarmos ausentes. Irmãos, como foi gravada a mensagem também, eu não quero que com isso, se alguém for ouvir por gravação, né? Tipo, eu tô doente, vou daqui a pouco se atirar na frente do caminhão para estar presente com o Senhor, ou não tomar um remédio, né, irmãos? Porque isso pode gerar escândalo aos irmãos também. Não é isso, irmãos. Mas a gente não se preocupa mais. Eu vou lá porque, né, para não gerar escândalo, mas quando a sentença veio que o Espírito Santo confirmou, deu teus dias, terminou teus dias aqui, aí a gente só espera ali o findar do aparelho que está ali ligado ali, ou a batida no caminhão do carro, e fica ausente do corpo e presente com o Senhor no paraíso, irmãos. Ou como o Senhor quer gerar em nós essa, qual é a palavra? Disposição, irmãos. Disposição. Porque hoje, muitos de nós, irmãos espalhados pelo mundo, a nossa disposição não é essa, é construir a casa, Senhor, deixa para voltar, para me levar quando o Senhor voltar. Não pela morte, Senhor, não, pela morte não. Não, Senhor, não. Quando o Senhor voltar, melhor. Irmão, não é agradável isso, irmãos. Não é agradável ao Senhor.
Agradável é a gente estar disposto e desejoso, como diz Paulo, de deixar esse corpo aqui. Pelas vias que o Senhor escolher, seja pela volta dele, né? Porque nós vamos estar falando sobre isso, se Deus quiser, a partir do mês que vem, sobre a volta do Senhor Jesus. Sobre a volta do Senhor Jesus, né? Acho que foi isso que eu falei lá no grupo, agora não lembro, mas é algo relacionado. Então, a partir do mês que vem, o Senhor querendo, nós vamos estar falando sobre isso, sobre a volta do Senhor, né? Mas, enquanto isso, não é essa via, né? Como os vídeos que nós falamos, não é essa única via de estarmos com o Senhor. Quando e como estaremos com o Senhor? Literalmente, né? Pelos olhos, porque diz o verso 7, né? Porque hoje andamos por fé. Hoje nós não estamos literalmente com o Senhor. Por olhos e por ouvidos, vendo e ouvindo Ele, né? Quando e como estaremos por vista com o Senhor? Por vista. Pode ser hoje, irmãos. Que por vista estaremos com o Senhor. Mas para ser hoje, o que precisa acontecer? Nós deixar o corpo. Porque enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Então, quando e como estaremos com o Senhor? Talvez hoje. Aí o que nós vamos ter para apresentar para o Senhor? Só vergonha? Porque a gente que está presente no corpo para conquistar aquele bem, para aquelas pessoas, né, ser agradáveis a elas, e o Senhor que espere para outro momento. Então, quando e como estaremos com o Senhor? Eu quero que seja hoje, irmão. Então, já fiquem aí, se for hoje, né? Nada de choro no velório, alegre-se e fica até com uma inveja santa, porque eu já estarei com o Senhor. Mas se não for hoje, a gente está aí, por fé daí, porque já que não é por vista, né? Então, quando os irmãos traçam muito hoje, tem muitos canais no YouTube falando muito da volta do Senhor e o Espírito deixa claro para mim que é um sensacionalismo, que os irmãos não querem, eles querem ser visto naquele canal, eles querem mais ter milhares de seguidores ali do que propriamente estão dispostos, né, ou desejosos, outras traduções vão dizer desejosos, de estar com o Senhor hoje, por vista, não por fé. E aí perde o sentido. Às vezes podem até estar certo, mas perde o sentido, irmãos. Então nós não vamos ser arrebatados e levados ao paraíso e depois voltar aqui para a terra, né? Porque a gente também não vai tomar 5 vezes 39 chibatadas, ser preso. Como disse o Senhor Jesus, quando os discípulos, Tiago e João, acho que foram, que pediram para o Senhor, Senhor, a mãe pediu, deixa um dos meus filhos sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Aí o Senhor responde para eles, né? Acaso vocês vão poder beber o cálice que eu beberei? Então, as nossas porções serão menores, mas se nós atendermos a essas porções, nós receberemos. Deus colocará em nós o desejo de estar com Ele, por qualquer via. Seja hoje, né, pela morte, quando vier uma doença grave, né, e uma ameaça de morte, ou um dia atrás eu tive uma ameaça de morte, né, pareceu que era num serviço aí que eu achei que eu tinha sofrido uma emboscada, e eu lembro que eu tentei pegar o celular para mandar uma mensagem, eu estou bem, fui com o Senhor, eu não tentei escapar da morte também, mas antes eu queria avisar. Então, a minha alegria era avisar. A minha preocupação não era com a morte, mas onde os meus familiares iam pensar onde ele está, que ele não, será que está bem, né? Então, eu queria avisar que eu estava bem, que eu estava com o Senhor. Né? Irmãos, que o Senhor, ele coloque em nós essa disposição, esse desejo de estarmos por vista com Ele. E a gente percebe, irmãos, a gente percebe na nossa irmandade, graças a Deus, o Senhor tem separado irmãos, aqueles 2 ou 3 para andar conosco, que estão desejosos a estar com Ele por vista, né? Isso nos ajuda. E temos que orar pelos nossos irmãos, muitos deles que não querem
viver aqui até envelhecer, aí não puder mais usar o corpo para o pecado, para as próprias ambições, aí, senhora, agora pode voltar. Agora, né? Mas se orienta com a disciplina, irmãos. E trata cada um de nós conforme a necessidade que cada um tem de ser tratado por ele. Amém. Oramos. Pai, muito obrigado, Deus, pelo desejo que o Senhor coloca em nós, Pai, de estarmos com o Senhor. Por vista, Pai. Não por fé. Por fé é bom, porque o Espírito nos foi outorgado, nos foi dado, que nos consola, que nos conforta. É o aio nos preparando para o noivo, Pai. Mas ainda não é o noivo, Senhor. A glória é toda do noivo, Senhor. Assim como Isaac, Pai, mandou o seu servo, Pai. Abraão, Pai, mandou o seu servo, Pai, até o encontro da noiva, Pai, do seu filho Isaac. Assim nós temos um tipo, Pai, do Espírito Santo nos conduzindo ao Senhor. Enquanto as nossas afeições estiverem na carne, nós não desejamos estar por vista com o Senhor, Pai. Não da forma que o Espírito gostaria. Ou seja, Cristo ainda não foi formado em nós completamente. O Espírito ainda não conseguiu realizar a plenitude do seu trabalho em nós, Pai. Mas quando ele completa a plenitude do seu trabalho em nós, nós desejamos estar ausentes do corpo, Pai. E logo a gente não vai querer sucumbir a certas práticas desagradáveis ao nosso noivo. Mas o Espírito está fazendo a obra, Pai. Cada um de nós, na medida de cada um de nós, que cada um de nós precisa crescer, Pai, no Senhor. Oh, Deus, que glória, que privilégio, que constrangimento, Pai. Nós, imundos como éramos, sermos tirados, Pai, do mundo. Tirados, não saímos voluntariamente, Pai, fomos tirados. Para estarmos sendo moldados pelo Teu Espírito, Pai. A desejarmos, Pai, ardentemente estarmos por vista, vendo e ouvindo e falando no paraíso com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E depois, na glória eterna, em novos céus, nova terra, cujas medidas estão especificadas, o tamanho que ela será, tamanho mais ou menos da Europa, Pai. Lá nós iremos morar, Pai, conforme as medidas que o Senhor deu ao apóstolo João, Pai. E lá estaremos com o Senhor Jesus fisicamente, todos nós fisicamente, em um mundo físico, material, Pai. E Deus continuará Espírito, Senhor. Nos moveremos nele, Pai. Mas ele será expresso na pessoa física do seu Filho, nosso Senhor Jesus, Pai. Como quando o Felipe pediu, mostra-nos o Pai, o Senhor Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Ali a santidade, a moralidade, o amor do Pai estava manifesto. Mas depois a glória também estará manifesta. Hoje, nós conhecemos fisicamente, através do testemunho dos irmãos, manifesta aqui na terra o amor e a moralidade do Senhor. Mas depois nós conheceremos a totalidade da sua glória, expressa também no mesmo Filho, no Cordeiro, agora no Leão. Oh, glória, Senhor. Que glória, Senhor. Que glória. Que medida de porção, Pai. Desejando estar ausente do corpo e presente. Oh, Pai, alguns de nós já vislumbram, Pai,
Outros ainda têm medo, Pai. Quando vem a literalidade da ameaça da morte, Pai, da ausência do corpo, dá um frio na barriga, um medo, Pai. Tira, Pai, aperfeiçoa, Pai. Aperfeiçoa, Senhor. Quer pela disciplina, Pai, quer por moer a carne. O meio que o Senhor encontrar, Espírito, aperfeiçoa. Não mais um medo, mas um vislumbre, Pai. Um desejo, Pai. Até meio que apresse logo, Senhor. Mas cada um de nós tem a sua medida, Pai. Temos que ser pacienciosos uns com os outros, Pai. Ajuda-nos a encontrar irmãos, Pai. Traga até nós, irmãos, com medidas ainda maiores, Pai, que as que nós recebemos, Pai. Eu sei que medidas como o apóstolo Paulo e os apóstolos receberam não existe mais. Oh, Deus! Muitos ficam se colocando como apóstolos, Pai. Meu Deus, Pai. Livra os nossos irmãos desses filhos de Satanás, Pai. Livra os nossos irmãos, Pai, porque eles estão perdidos, eles não vão receber porções do Senhor, Pai. O máximo que vão receber é a salvação, Pai. O máximo, se receber. Pai, então, muitos irmãos não entendem porque eu denuncio os falsos apóstolos, eles precisam ser denunciados, Pai. Teu Espírito quer a denúncia, Pai. Desde o tempo dos apóstolos, os falsos apóstolos, eles eram denunciados, Pai. Porque eles corrompem o coração dos nossos irmãos, Pai. E corrompem o coração dos falsos irmãos também, Pai, dos prosélitos, para que não conheçam o caminho da verdade. Eles se tornam 2 vezes pior réus do inferno, Pai. Ah, Pai, como a Tua graça é gostosa, Pai. Ah, a Tua graça nos faz ver do outro lado, Pai, e não desejar mais estar aqui, Senhor. Quem recebeu dessa graça, Pai? Quem recebeu, Senhor, dessa graça gloriosa? Ah, Pai, o pecado fica nojento e não mais atrativo, Pai. Fica nojento e vergonhoso, Pai. Muito obrigado, Pai. Teu Espírito falou conosco, Pai. Muito obrigado, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te dou graças. Amém. Amém. Ai, ai.